aqui. Então, irmãos, dando continuidade à nossa série de estudos sobre seitas e heresias, hoje a gente está finalizando essa série. Só recapitulando alguns pontos, esse estudo que nós fizemos, ele não tem o objetivo de atacar nenhuma outra religião, né? A ideia é estudar certos grupos que se identificam como cristãos, mas que não compactuam, né? Acabam tendo divergências doutrinárias com aquilo que a gente entende como correto e a gente não consideramos eles irmãos na fé. Aqueles irmãos que tiverem algum comentário, alguma dúvida, peço que primeiro examine se vai ser feito para a glória de Deus e se for algo que exatamente pelo que a gente estiver estudando aqui, para a gente não se perder tanto, porque o tema é bem extenso, então são muitos pontos que a gente vai passar e eu quero poder tratar todos eles da melhor forma. E se tiver visitantes também, fique à vontade para participar. Então vamos lá. Então, só seguindo, eu vou recapitular de novo esses slides sobre seitas e heresias para aqueles que estão vendo pela primeira vez ou até para aqueles que estiverem assistindo depois no YouTube, para não se perder aqui na ordem do como a gente está seguindo os estudos. Então, o que é uma seita, né, e como a gente identifica uma? Seita é um termo que deriva do latim secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política, que se destaca da doutrina principal. Sectário é um termo que designa o indivíduo que faz parte de uma seita. Uma seita também pode ser considerada uma divisão, partido ou facção. As principais características de uma seita: novos modelos de autoridades, nova maneira de interpretação das questões essenciais do cristianismo, exclusivismo doutrinário, religioso, espiritual, fiéis com dependência espiritual de seus líderes, fontes de conhecimento e revelações extra-bíblicas, novas verdades adaptadas ao modelo religioso da seita, rejeição à ortodoxia, dependência psicológica e emocional, né, uma lavagem cerebral, e salvação, recompensa por obras. E o que é uma heresia? Heresia é uma interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela Igreja. É também uma teoria, doutrina, ideia, prática ou pensamento que nega ou contraria uma doutrina já considerada essencial e já estabelecida. Heresia é diferente de erro teológico. Nós podemos ter irmãos na fé que acreditam em doutrinas que julgamos erradas, mas não somos irmãos na fé de herege, ou seja, aquelas pessoas que insistem e levam essas ideias para frente. Em termos teológicos, podemos dizer que seita se refere-se a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas por esse grupo. O erro doutrinário precede a heresia, que por sua vez precede a formação de uma seita. Irmãos, como nós estamos encerrando hoje a série de estudos de seitas e heresias, para quem não participou dos estudos anteriores, eu recomendo que assistam pelo YouTube da igreja. São estudos que ficaram muito bons assim, em conteúdo. Nós já vimos sobre neopentecostalismo, catolicismo, espiritismo, adventismo, testemunhas de Jeová, judaísmo, ateísmo, liberalismo teológico, maçonaria e marxismo. Durante toda a série, nós vimos como é importante a gente estar preparado para dar resposta, né, e defender a nossa fé e o evangelho desses diferentes contextos. E durante o evangelho, nós vemos que o evangelho é um só. Só que até mesmo os apóstolos, eles tinham um trabalho apologético que era diferente para cada tipo de tema, de público que eles estivessem lidando ali. Então, os estudos que nós fizemos até aqui foram introdutórios para cada um desses temas, mas eles nos deram uma boa base para a gente poder abordar e tratar cada erro e inconsistência dessas cosmovisões. Então, eu encorajo os irmãos a continuarem estudando, principalmente se vocês conhecerem alguém que está dentro de alguma seita que a gente citou, para que vocês possam anunciar o evangelho com pureza e com toda a verdade.
Então, vamos lá. Talvez a pergunta que fica aqui é: mas por que a CCB, né, a Congregação Cristã do Brasil, é uma seita? Ela não é uma das igrejas pentecostais clássicas, né, assim como a Assembleia de Deus. Nesse estudo a gente vai ver que não é bem assim. Principalmente para quem esteve presente lá por muito tempo. Por experiência própria, eu convivi com pessoas que eram da CCB, membros da CCB, tanto na infância quanto no trabalho. Eu trabalhei por 4 anos numa empresa que era formada de um dono que era da CCB e boa parte das pessoas que trabalhavam lá eram de lá também. E eu pude, por muito tempo, examinar o que eles acreditavam e tudo mais e ver as inconsistências, as heresias que eles professavam. Na nossa própria igreja, nós temos recebido boa parte, algumas pessoas que fizeram parte de lá, e por muito tempo, né, até, e Deus tem despertado essas pessoas a enxergar, vamos falar, o Evangelho, enxergar as verdades da Escritura e encontrar, né, tipo, razão para muitas dúvidas que foram surgindo. Né? Inclusive, hoje eu estou usando um material de uma pessoa que me ajudou, o Wesley, está aqui presente, e vamos falar, foi muito bom, me ajudou bastante. Eu já conhecia boa parte das coisas, mas me ajudou a construir. O Sandro que me apresentou o Wesley, a gente conversou bastante aí nas últimas 2 semanas. Então, acredito que vai ter bastante, vamos falar, informação relevante aqui para a gente tratar. Irmãos, a CCB, como outras seitas que nós vimos, eles possuem um site que detalha um pouco do que eles creem, das ações que eles fazem, até pontos doutrinários mais específicos, assim. E até você não vai ver muita coisa assim tão gritante, tão assim diferente do que a gente já lida, mas existem pequenas sutilezas, palavras que eles colocam ali que muda totalmente o significado, e até vários termos teológicos que a gente usa que para ele, se você falar, ele vai entender o contrário do que você está dizendo. Então, até um paralelo aqui, a gente estudou sobre o romanismo, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, e eles têm uma forte tradição oral. Né, tipo, muitas coisas que eles creem é baseado em geração em geração que foi passando de um padre para o outro, de um papa para o outro. E na CCB é muito parecido. Tipo, eles têm muitas revelações novas que foram passando de geração em geração, e isso é muito mais forte do que eles têm descrito no site deles. Eu até coletei uma informação que eles colocaram no site a respeito do que eles creem. E é uma forma, tipo assim, de talvez eliminar qualquer tipo de discussão que venha em cima da doutrina deles. Vou ler aqui para vocês. A congregação cristã não mantém polêmicas sobre os seus pontos de doutrina ou seu modo de organização, nem autoriza ninguém a fazê-lo em seu nome. Os integrantes do ministério, anciães, diáconos e cooperadores e da administração da congregação cristã não mantêm site ou qualquer outro tipo de comunicação objetivando atendimento de questões espirituais ou mesmo esclarecimentos de pontos de doutrina ou princípios de fé. A congregação cristã não faz qualquer tipo de propaganda de sua doutrina, nem se utiliza de qualquer meio de divulgação pública de seus princípios de fé. Quem tiver interesse espiritual de conhecer sua doutrina, deverá frequentar seus cultos em qualquer de suas igrejas. Então, até tipo, um pouco antes da pandemia, era bem restrito mesmo as informações que eles tinham disponíveis. Vamos dizer assim, eles não filmavam as pregações, não tinha, vamos falar, disponível na internet. Depois de um tempo, eles começaram a gravar, né, vamos falar, boa parte das reuniões deles, e foi ficando mais evidente essas coisas que só quem estava lá dentro conseguia enxergar. Então, vamos lá, vamos começar. Onde começou tudo isso, né? A história começa no início do século XX, com esse senhor aí, Luiz Franciscon. Eu vou ler um texto aqui que eu retirei de um livro que conta boa parte do início da CCB e traz informações do Luiz Franciscon. Então, em 1910, por meio do missionário italiano Luiz Franciscon, um dos líderes da primeira igreja presbiteriana de Chicago,
Franciscon relata em suas memórias uma experiência pessoal que seria determinante para decidir sair da igreja presbiteriana. Ajoelhado em seu quarto, ele leu Colossenses 2,12, que diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Franciscon teria então ouvido, segundo o seu relato, uma voz que lhe disse 2 vezes: tu não me obedeceste a este meu mandamento. Ao que teria respondido: Senhor, jamais alguém me falou nesse assunto? Sua carreira de fé mudou após esse acontecimento. A partir dessa experiência, Franciscon passa a questionar a prática do batismo por aspersão e, posteriormente, a praticar o batismo por imersão. Após 9 anos dessa revelação, o pastor de sua igreja se ausentou por motivo de viagem e Franciscon teve a oportunidade de presidir a reunião e falou sobre esse novo entendimento do batismo com a igreja. Após o início o anúncio à igreja da revelação que havia tido sobre o batismo por imersão, Franciscon convida os membros da igreja presbiteriana em Chicago para que assistam seu batismo na cidade, que já tinha uma data marcada. No retorno do pastor, titular da igreja, Franciscon pede a palavra no momento do culto, questiona os irmãos sobre a sua conduta na ausência do pastor principal, reforça seu posicionamento com relação ao batismo por imersão e realiza seu desligamento da instituição presbiteriana. Só um comentário. Ele poderia ter ido para uma igreja batista depois, né? Talvez se ele lidou com esse ponto, né? Mas, vamos lá. Realizando as reuniões em casas, Franciscon começa a perceber o crescimento de pessoas adotando sua linha de pensamento. E como parte de suas novas experiências e amizade com pessoas de outras denominações, é chegado o momento da experiência que faria a CCB vir a ser a pioneira do movimento pentecostal no Brasil. Então, em julho de 1907, a esposa de Franciscon obteve a experiência de falar em novas línguas. E, posteriormente, ele mesmo recebe o que é chamado dentro da CCB de evidência da promessa do Espírito Santo, né? Selado com o selo da promessa, o que é muito comum também em igrejas pentecostais, né? E tudo isso ocorre num cenário de avivamento que está acontecendo naquele momento nos Estados Unidos, e ele acaba atingindo toda a comunidade italiana, de pastores e fiéis daquela italiana de Franciscon naquele período. Essa doutrina ela é aceita com entusiasmo pelos pastores e fiéis daquela comunidade, então, e outros líderes passam a se dedicar integralmente à igreja e aos trabalhos do ministério. Importante ressaltar que todo movimento adotado ele vem na sequência ali do movimento da Rua Azusa, né, que também teve princípio ali para outras igrejas pentecostais, que foi o grande motivador de expansão do pentecostalismo para o mundo, né. E aí uma curiosidade, a CCB hoje ela repudia ser chamada de denominação. Tipo, como eles são congregação cristã, eles entendem que, tipo assim, nós somos uma congregação cristã, tipo, um grupo de pessoas que confessam a fé em Cristo. Então, congregação cristã no Brasil, congregação cristã em outro país, seria a congregação cristã dos Estados Unidos, da Itália, enfim. Mas eles repudiam ser chamados de denominação, eles chamam de denominação às outras igrejas. E também eles repudiam a classificação de pentecostal. Então, eles entendem que a classificação do pentecostalismo para as igrejas é um título que é aplicado somente para, tipo, vamos dizer assim, que o pentecostalismo ele remete àquela festa judaica, e como eles não praticam, eles não participam de festas mundanas de outras religiões, eles não querem esse título. Então, seguindo aqui, a CCB hoje ela possui aproximadamente no Brasil em torno de 2,5 milhões de membros, com cerca de 20.650 casas de orações, e também eles possuem congregações espalhadas por mais de 70 países. Peguei essas informações do relatório geral deles. Antes era um livrinho, hoje tem aplicativo, e eles registram assim, muitas coisas. É até interessante que eu peguei lá, eles têm um registro de batismos. Então, desde 1930, eles têm os registros de quantas pessoas eles batizam por ano.
Então, a média atual, nos últimos 10 anos, é uma média de eles batizam em torno de 100 mil pessoas todos os anos. Só que um ponto diferente é que eles não registram as pessoas como membros da igreja. Eles entendem que a membresia é um vínculo espiritual só. Então, as decisões de Assembleia Geral são tomadas em qualquer convocação pela maioria dos membros presentes, cuja forma de manifestação será proclamação. Assim, membro, eles não consideram membro aqueles que são comuns, né? Tipo, que participam como visitantes, ou vamos falar, que frequentam a igreja. Mas os que estão em posição de liderança, eles têm o registro deles como parte da organização. Então, só um comentário antes. Conforme eu falei antes, a CCB ela tem uma forte tradição oral. Então, é difícil de definir um pouco o que de fato eles creem, né, porque é muito aberto e eles não têm registro. E o que tem registro não é muito o que reflete a tradição oral. Então, estudando mais sobre eles, eu até utilizei muito o material do canal Caminho de Damasco, que ele pertence a um ex-CCB. Ele ficou lá por mais de 30 anos e relata muito dessas tradições. Eu recomendo que vocês assistam esse canal se quiserem aprofundar mais esse estudo. Inclusive, para aqueles que estão na CCB e forem assistir esse vídeo depois, vá lá no canal do Fernando, é muito bom o material que ele colocou lá. Ele especifica muito bem cada ponto que eles creem. Eu tentei assistir o máximo que eu pude, praticamente o canal inteiro dele, e você realmente vê tipo assim, que não é tão light assim quanto parece. Então vamos lá. Os principais doutrinas e costumes que eles acreditam. Então, primeiro, a Bíblia contém a palavra de Deus. No site oficial da igreja, quando você vai nos pontos de doutrina, tem o seguinte texto: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Eu não sei se vocês lembram do estudo do Renato sobre liberalismo teológico, um dos pontos é esse. De como, quando você troca, né, a Bíblia não é mais a plena vontade, a plena palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus, ela só contém partes, já abre espaço para muitas outras ideias e outras heresias, né? A igreja não possui pastor além de Jesus Cristo. Então, a CCB ela não possui pastores em seu ministério. O cargo equivalente ao do ancião. E a instituição ensina que pastor só existe um, que é Jesus. Então, eles não se... Tanto quando você for conversar com algum deles, se você falar que tem pastor, ele vai falar que é um ladrão salteador, não é pastor. Quem for ministrar a palavra não deve estudá-la. A CCB entende que quem for ministrar a palavra, se tiver preparado o estudo, será a palavra da pessoa que estudou, não vai ser Deus que falou. Então, eles têm uma frase, assim, um jargão, que lá na CCB eles têm o pão fresquinho. Então, desce na hora ali de Deus para o ancião e ele revela a vontade de Deus, a vontade de Deus de fato, a palavra de Deus. Então, bem contraditório com o que a gente crê, né? Eles creem em novas revelações. Então, esse ponto acaba tipo assim, gerando muito conflito, né? Porque eles acabam vivendo mais em função de profecias, né? de revelações novas, do que fundamentados na Escritura, né? É até comum você ouvir um CCB a expressão assim: eu estou buscando a palavra, eu estou, né, buscando a palavra de Deus. Só que isso não significa que ele está lendo a Bíblia, que ele está estudando a Escritura para entender a vontade de Deus para ele, não. Provavelmente ele deve ter tido, ou ele está querendo tomar uma decisão, sei lá, vai comprar um carro, vai mudar de emprego, e aí ele precisa tomar a decisão e ele está esperando confirmar, e ele busca a palavra, e aí buscar a palavra aí para a igreja, o ancião revela, e aí ele tem a resposta do que ele precisa. A CCB é a graça de Deus. Esse é bem grave, assim, tipo, eu vi alguns vídeos deles, fala do ancião lá, um dos principais deles, falando disso.
E eles, vamos dizer assim, eles têm um entendimento de que a graça de Deus é a denominação CCB, é a congregação. Então, se você chegar para um CCB ou ele falar assim, fulano caiu da graça, ele não está falando tipo assim que ele abandonou a fé, que ele abandonou Cristo, que ele apostatou, não, é que ele deixou a CCB. Então, é mais ou menos nesse sentido que eles entendem graça. O evangelho não deve ser pregado fora dos locais de culto. Eu vi um vídeo e até peguei depois uma referência. Tem um artigo de um ensinamento dele de 1995 que chama Aparelhos de som nos quartinhos e sanitários das casas de oração. Existe um ensinamento que não se deve colocar alto-falante nos quartinhos e nos sanitários das casas de oração, pois esses locais não são apropriados para ouvir a palavra de Deus. Então, tipo, eles até têm que fazem algum trabalho para isolar, para que não vá até lá. Tipo, a palavra de Deus deve ser pregada só dentro do templo que eles estipularam ali. Aí um pouco mais de costumes deles, né? Então, as mulheres utilizam véu para orar, não usam maquiagem, calça, adereços e sentam separadas dos homens durante o culto. E os homens não usam barba e não usam short. Até um comentário do véu, aquele texto de 1 Coríntios que Paulo fala, né, da mulher que não fala, não, quando ela for orar deve usar o véu e tal. Não vou aprofundar tanto esse ponto, mas eu vi alguns relatos de que eles creem que até o véu ele tem um poder meio que sobrenatural. Tipo, sei lá, uma mulher tentaram roubá-la na rua, uma CCB, e aí o ladrão pegou no véu dela dentro da bolsa e aí ele caiu, tipo, não conseguiu seguir com o ato dele ali. Ou também de cura. Tipo, alguém tocou no véu e foi curado porque estava, né, tipo, com poder ali. É quase tipo assim, quase substituir mesmo a mediação de Cristo, né? Então, tipo, a mulher ela só pode orar e ter acesso a Deus não através de Cristo, através do véu. Se ela não tiver sem véu, ela não pode orar, ela não pode se conectar com Deus. Então, e os crentes devem se saudar com o ósculo santo. Então, tem esse costume deles de se beijarem no final do culto. Esses são assim, costumes mais comuns deles, assim, e é tratado muito como um processo até de santificação deles, né? Tipo, se você falar, não, aquele irmão é um irmão santo, um irmão que está, né, crescendo em santidade, mas é porque a irmã usa véu, ela não usa maquiagem, o irmão está com a barba bem feita, está de gravata, não usa short, então, tipo assim, tem toda essa... É baseado realmente no procedimento deles ali de vida visível, né? Uma outra coisa que conheci, Sim. inclusive isso é papo. Eu tenho um conhecido que ele é da congregação. E a esposa faleceu, 6 meses depois, passando 6 meses, a igreja foi lá e falou, não, você não pode ficar solteiro, você tem que casar de novo. Uhum. Então, acabou acontecendo esse casamento lá, né? E fiquei sabendo que é um ritual da igreja. E ele não deixa o membro ficar sozinho. Sim, sim. Eles que meio que falam, não, esforçam a situação para a pessoa casar. Então vou até entrar nesse ponto, porque eles têm uma visão de pecado um pouco diferente do que a gente entende. Tipo, eles vão enxergar pecado muito mais a questão moral, sexual. Então, tipo, se você falar para um CCB assim, ó, o irmão está em pecado, ele caiu, cometeu um pecado, ele vai falar, esse irmão deve ter traído a esposa, ele deve estar em adultério, está em fornicação. Então, isso são pecados gravíssimos, quer dizer, é o que eles tratam como pecado mesmo. Então, se o cara está solteiro e ele pode chegar a esse ponto, então eles vão fazer o cara casar logo para tentar resolver esse problema. E os outros pecados, eles vão considerar como fraqueza, como, né, um deslize deles ali, sim. Então vamos lá, para o vocabulário da CCB. Aparentemente são coisas que a gente tem em comum, né? A gente fala desses termos, graça, palavra de Deus, pastor, pecado. Letra mata, aquele texto muito conhecido, muito usado também, fé, batismo e salvação. Se você conversar com o CCB e usar esses termos, um CCB raiz mesmo, alguém que está ali há muito tempo, ele vai entender esses termos. Só que
ele vai entender no conceito que ele foi, vamos falar, doutrinado ali, que ele foi, vamos falar, que ele aprendeu. Então eu vou mostrar um pouco como a gente crê e o que eles acreditam para a gente ver essas diferenças. Então, graça, como eu falei anteriormente, eles atribuem a CCB o título de graça de Deus, né? Tipo, a igreja CCB, né? A denominação é graça. Então, se você falar para um CCB, a graça de Deus é maravilhosa, ele vai concordar. Não, de verdade, tipo, a graça de Deus é muito maravilhosa. Mas por quê? Ele está pensando na igreja, ele não está pensando como a gente entende. Nós vamos entender que a graça é o poder de Deus que ressuscita o homem, que aplica em nós a obra de Cristo, que nos resgata, né? Algo que é imerecido, né? Então, muito diferente do que a gente entende. Acho que é até um conselho, isso para qualquer discussão. Antes, defina os termos antes de discutir algo. Tipo, o que você entende disso? O que você enxerga desse determinado ponto? Porque às vezes a gente discute com uma pessoa e vai para um debate teológico e às vezes ela está falando a mesma coisa, só que usando um termo diferente, e aí por conta do termo ser diferente, você acaba entrando num conflito. Então, isso é uma forma até de aliviar a tensão das regras do jogo antes de ir para um debate. Palavra de Deus. Você vai ouvir deles que eles andam guiados pela palavra de Deus. E que a palavra de Deus é a verdade. Então, tipo, a gente acredita nisso, né? Nós somos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Porém, ele está se referindo à revelação do ancião. Do pregador que falou algo. Enquanto nós cremos que a revelação de Deus, a palavra de Deus, é a Bíblia. É a Escritura. Pastor. A CCB considera pastor somente Jesus Cristo e os demais são ladrões salteadores, que eu tinha falado. Só que esse ponto não tem embasamento bíblico. Porque se a gente for lá em Efésios 4:11, quiserem abrir, não sei se estão com a Bíblia fácil. Isso. Efésios 4, de 11 a 13. Pode ir? Pode ir? Não, eu leio aqui, porque aí fica... Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até aqui. Isso já nos dá até um ponto de reflexão, é que Deus, ele deu mestres, ele dá mestres à igreja, ele dá pastores à igreja para conduzir o seu povo. E não somente agora, em toda a história da igreja, Deus deu mestres à igreja. E por isso, quando a gente tiver alguma dúvida, alguma questão que a gente leu e não entendeu, acho que a primeira pergunta que a gente tem que refletir é: eu sou a primeira pessoa na face da Terra, em toda a história, que teve essa mesma dúvida? Hoje a gente não precisa inventar a roda. A gente tem, vamos falar, um arsenal, né? Muitos materiais de homens que Deus levantou, ou mulheres que Deus levantou, que construíram um tesouro teológico enorme durante a história da igreja, seja nas confissões, os catecismos, pregações que ficaram registradas, livros, né? Então, a gente tem que sentar e ler. E depois de avaliar, talvez comentar com outro irmão, isso já evita muito problema do que, né, tipo, tratar às vezes como uma forma isolada e seguir aquela ideia, né? Então, pecado. Tinha falado já desse, mas vou repassar aqui. Nós entendemos que pecado é tudo que fere a lei de Deus, né? Tudo que a nossa natureza caída, né? Vamos falar, aquilo que nos inclina para o mal. Para um CCB, geralmente está ligado aos pecados sexuais. Então, prostituição, adultério, fornicação. Então, se você chamar um CCB de pecador, ele vai ficar ofendido. Porque você está falando que ele é um adúltero, que ele é um... Né? Então, se, sei lá, alguém da congregação que ainda está aprendendo as coisas vier aqui e o Guilherme, o Wermer falar assim, eu sou um pecador, ele vai se assustar, falando, nossa, esse pastor está em pecado, ele está traindo a esposa.
Então, os outros pecados são tratados como, né, como um peso menor, tipo erro e fraqueza deles. Né? Letra mata. Esse é muito comum assim, utilizar. Né? É sempre uma resposta rápida para quem estuda a Bíblia. Né? Quando eles usam esse texto, é praticamente uma instrução de não estude a Bíblia. Não faça isso. Tipo, você vai esfriar. E até um comentário, acho que foi o Nicodemos que fez uma vez, que as pessoas falam assim, não, quem estuda teologia demais esfria. A teologia esfria o crente. Ela apaga, de fato, ela esfria, vamos falar, fogo estranho. Mas, vamos falar, boa teologia, ela vai vivificar o crente, ela vai trazer ele para o caminho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Você precisa, seguindo aqui, né, você precisa pregar e acreditar naquilo que Deus revela através do ancião e no que você sente no coração. Se você se sentiu bem, se você arrepiou, se você se chorou. Então, eles têm muito essa questão sensorial de realmente ter um contato ali com o divino, né? E nós vemos esse texto também que é utilizado por várias outras igrejas também para se defender quando vou falar de doutrina. Não, letra mata. Mas nós entendemos que quando Paulo usa esse texto lá em 2 Coríntios 3, a letra, ele está falando da lei de Deus. E ele está falando para Coríntios ali que eles estavam querendo se justificar através da lei, querendo ser salvos através do cumprimento da lei. Então, a lei mata. Se você quiser, de fato, ser salvo por meio das obras da lei, você vai morrer. Você vai encontrar só a condenação. Então, basicamente é isso que a gente trataria para esse ponto deles. Fé. Isso aqui é muito comum, não só com o CCB, mas várias denominações. O CCB ele entende que a fé é uma forma de acreditar ativa naquilo que foi profetizado para ele. Então, se ele receber uma profecia, é algo que ele ia ganhar, que ele ia ter. Então, ele acredita muito firme naquilo. É tipo uma confissão positiva mesmo. É uma crença forte, né? Tipo, que aquilo vai acontecer, e você vê isso em várias igrejas. É fé na fé, né? Não é fé naquele que providencia todas as coisas. É tipo, não, eu preciso ter essa posição de positiva, né? Tipo, crendo, porque aí acontece, aí tudo conspira a favor. Enquanto nós entendemos que a fé está ligada à suficiência da cruz de Cristo. Que nós somos aceitos por Deus por causa do sacrifício de Cristo. E que nós temos uma vida de obediência, em submissão a Deus, crendo e tendo fé, que é essa forma que Deus quer que nós vivamos. Então, é muito diferente do que eles professam. Batismo e salvação. Então, outro ponto aqui deles eles entendem que o início na graça, né, o início da vida ali com Deus, é o batismo. E eles entendem que o batismo ele tem esse poder regenerador. Então, quando uma pessoa é batizada na CCB, eles têm até eles falam que, né, só o batismo deles é válido porque eles fazem da forma correta. Eles não falam eu te batizo. Eles falam te batizo. Que aí o te batizo elimina o eu, não é a pessoa que está batizando, é Deus que está batizando. Só que ti tem um sujeito oculto, né? Então já se quebra por aí. Eles entendem, né, tipo, que quando a pessoa se batiza também, que as vestes dessa pessoa foram lavadas, né, tipo, toda a impureza que ela tinha ficam nas águas. Né? Então, a partir daquele momento, ela segue para uma nova vida, vai ter erros e os deslizes dela, mas ela não pode mais cometer pecado a partir dali. Tipo, pecado, né, esses pecados sexuais. Então, se você perguntar para um CCB se ele tem certeza de salvação, ele vai dizer que ele está lutando pela salvação dele. Tipo, vai ser, ele só considera salvo mesmo quando ele estiver lá no céu. Ele não vai afirmar com todas as letras que eu sou salvo hoje, Cristo me justificou. Não, é só quando eu estiver no céu. Enquanto isso, eu estou lutando pela minha salvação, com todos esses processos de melhoria, né, das obras deles. Enquanto Não. Tipo assim,
entende que eles começaram uma nova vida, mas ainda que eles não são salvos. Tipo, eles precisam agora caminhar e cumprir todos esses rituais, frequentar a igreja para poder alcançar a salvação. Enquanto que a gente entende que a obra da salvação, ela é feita, a regeneração, né? Ela é feita pelo Espírito Santo, e que transforma o coração do pecador, capacitando ele a ter fé e ser justificado por Deus. Então, ser salvo, né? Como a gente entende. Então, reflexões e considerações finais aqui. Eu tentei não trazer todos os pontos, né? Resumir os que eu acho principais, assim, que vão trazer mais luz assim, para a gente abordar e introduzir, né, esse tema. Eu vou ler esse texto de Gálatas 1:6, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora, repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Irmãos, quando Paulo se dirige aos Gálatas com esse texto, não é porque eles não criam na divindade de Cristo, não é porque eles não criam nas Escrituras, não é porque eles não estavam usando as roupas certas, não estavam se comportando direito. O único desvio deles é que eles estavam adotando a circuncisão como algo necessário para que um novo cristão tivesse que passar. E olha como Paulo trata eles, olha como ele adverte eles. Seja anátema. Anátema, em outra tradução, seja maldito quem faz isso. Um ponto. Imagina, né, outras revelações, outras coisas que são incluídas. Né? Então, assim, de tudo que nós vimos em todos esses estudos, né, de seitas e heresias, eu acho que esse é um texto fundamental para a gente, para proteger a gente de cair em algo, né, algum ensino novo e, vamos falar, até entre nós mesmos, né, não só olhando para fora, mas entre nós, para a gente tomar esse cuidado. E apesar de tudo que a CCB faz, né, da organização dos templos, eles têm todo uma categoria ali de cor, de formato, né, tipo, determinado as posições das cadeiras. Vemos até a forma como eles se vestem, né? Tipo, você vai ver um CCB, eu lembro que eu trabalhei com alguns, é impecável, eles se arrumam muito bem. A música deles, eles fazem, um trabalho muito forte de musical. Isso, toda essa parte estética. Isso, exatamente. De tudo que a gente viu deles, de novo, uma mensagem fundamentada numa mensagem de morte, né? Porque, assim como as demais seitas, eles buscam se justificar através das obras, né? Através do bom procedimento, da estética, ignorando as escrituras e seguindo novas revelações. Então, acho que o chamado de Deus, tenho certeza, o chamado de Deus para quem estiver na CCB e quem está, sendo despertado para falar para a Escritura e que creem nessas tradições, é para que se arrependam. O que eu acho que é importante é que eles conheçam o Deus vivo e verdadeiro e que tenham paz com Ele através de Cristo, pois somente Ele pode dar a justiça perfeita através da fé em Cristo, independente das obras da lei. Então, aos que estão assistindo o estudo e vão assistir mais para frente, se você estiver nessas condições, abandone suas boas ações, não ligue para a frequência nas casas de orações, para revelações extra-bíblicas. Tudo isso não vai salvar você. A única coisa que te salva é Cristo. Então, o chamado de Deus é: se arrependa e creia em Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor,
Te damos graças porque o Senhor nos salvou e nos justificou, nos vivificou quando éramos mortos, Senhor, em nossos pecados e delitos. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado muito mais do que pedimos e desejamos. Obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho foi revelado a nós e pedimos que o Senhor nos proteja, Senhor, de todo mal, nos proteja, Senhor, de ideias e novas revelações. Que a Tua Palavra seja, Senhor, o fundamento da nossa fé, da nossa vida e que possamos, Senhor, aprender a viver da forma como o Senhor deseja, vivendo em santidade, buscando, Senhor, a Tua vontade e que tudo seja feito, Senhor, para a Sua honra e glória. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Algum comentário, alguma pergunta? Podem falar com o Wesley que ele... É que assim, o Wesley me corrija se eu estiver errado. Eles vão com a Bíblia para a igreja. Não que eles não leiam a Bíblia, eles leem a Bíblia. Só que só leem lá dentro quando o ancião tem a revelação. E aí ele vai ter a revelação ali no momento, ele vai abrir a Bíblia em qualquer texto. E aí eles vão ler a Bíblia lá dentro da congregação. E se eles fizerem isso fora, tem que ser de uma forma escondida para ninguém ver que eles estão fazendo isso. Porque aí eles podem ser repreendidos, né? Mas... Uhum. Complicado. Não tem isso. Sim, exatamente. É o que aparecer ali. Exatamente. Por isso que tem o termo pão fresquinho, né? Só que, pensa, você pega a Igreja Católica, eles têm as revelações que vêm através do Papa, mas é tipo assim, é um cara só, né, que está tendo a revelação. Agora imagina a CCB com 20 mil, todos eles tendo a revelação nova. Assim, se você parar para refletir, daqui a pouco eles vão chegar num patamar do Espiritismo, porque o Espiritismo tem também uma quantidade de revelações novas através dos Espíritos, tipo, chega quase no mesmo patamar, né? Então é complicado. Sim? O crescimento da CCB no Brasil, assim, como igreja, ela vai de pai para filho, as famílias vão crescendo, ou tem algum, você chegou a ver alguma coisa, como que é feita a adesão, Sim. as pessoas chegam para a denominação? Assim, Não fale denominação, por favor. a denominação CCB, eles, pelo que eu percebi assim, e pesquisei, eles têm muito dessa coisa tipo, de pai para filho. Então, geralmente, se o pai foi ancião, a tendência é que o filho também tenha essa mesma continuidade. Então, o Wesley até tinha comentado das 3 categorias, né, Wesley? Era essas pessoas que têm esse poder mais político ali, né, nepotismo, né, de pai para filho. Tem aquele que é mais comum. Então, tipo, tá ali, frequenta, mas ele não entra nesse ponto. E o outro qual que era mesmo? Ah, sim, exatamente. Então, são aqueles que têm revelação e às vezes eles até podem ser críticos do governo ali da igreja, mas eles são tipo instituídos de poder ali e conseguem ter proeminência ali dentro do meio deles. Só que aí, tipo, respondendo a sua pergunta, né, tipo, de crescimento, é muito, tipo, realmente um evangelismo de conversa mesmo, de convidar a participar, né? E eles são conhecidos como pescadores de aquário, né? Tipo, eles
geralmente eles vão em outras pessoas, em outras igrejas, né, em outras denominações que eles consideram seitas. Tudo que não é CCB é seita. Então eles vão lá e trazem essas pessoas para eles, para a verdade deles. Não, então, pelo que eu vi assim da liturgia deles, tem uma ordem como as coisas acontecem no culto. E as mulheres elas podem ter revelação, mas tipo assim, é durante o culto em alguns momentos específicos. Elas não têm poder da palavra, né? Elas não podem ministrar, né? Correto? Eu olho pro Wesley aqui e falo, meu, vai que eu falo alguma coisa. Sim. Sim, sim. Entendi. Sim, sim. Dentro do seu lar, assim, é uma coisa assim totalmente. É meio assim muçulmana, né? É, Meio assim, a mulher assim, ainda tem essa questão muçulmana, de cabeça baixa, você fala, cabelo grande, né? Tipo, não passa maquiagem. Você vê tipo uma aparência bem, às vezes até muito fria assim, né? Não tem, né? Enfim. Oi. Ah, entendi. Sim, sim, sim. Tem um cuidado para que, né, todo mundo que esteja tocando seja o melhor que esteja tocando, né? Sim, sim. Não, é louvável. Não é, tipo, que a gente deve ignorar. Eu acho que esse zelo pelo louvor, né, por fazer o melhor, a gente deve olhar com respeito. Mas você vê que é muito pra, tipo assim, externo, né, pra alcançar, né? fala assim, esse zelo que eles têm, por exemplo, no louvor, por exemplo, se bater o bola, por exemplo, se tivesse pela palavra, Sim, teologicamente, não teria tanto problema teológico como exatamente. Oi. Então, é, eu sei que, tipo assim, eles têm um momento de coleta, mas eles não consideram dízimo porque eles falam que é algo do Antigo Testamento e não é mais válido. Mas eles fazem o processo de coleta até para poder manter a estrutura deles ali, né? é uma questão até que os pentecostais usam, que Deus tocar no coração. Você pode É, perceber que sempre que quando eles vão construir um templo, eles constroem muito rápido, uhum. com muita luxúria e com muito cuidado. Dentro Luxúria não. Luxo. bem legal que eles tem, você vê, eles têm, como é que posso dizer, muitos engenheiros. Sim, Então sim. eles têm uma equipe. Não, o network deles é impressionante. É grande. Eu. Construir um templo aqui, Sim, eles começam a construir assim, pela fé, sim, sim. do nada começa a chegar material. Sim, sim. Muitos irmãos vai doando areia, outra doa cimento. São templos muito bonitos. Não, porque assim, Trabalho voluntário. eles se dedicam muito, assim. Eu trabalhei numa empresa que o dono era, né, e trazia muita gente de lá. E realmente, tipo assim, eles se conhecem, um ajuda o outro, um presta serviço pro outro. Às vezes tem assim, umas questões entre eles, né, tipo, um passa a perna no outro também. Mas eu vejo tipo, que eles realmente se dedicam muito e eles entendem que isso é um trabalho. Não, estou servindo a obra, né? Estou servindo a Deus com essas coisas. Né? Tipo, eles não entendem. Até a palavra piedade para eles está relacionado a ajudar os mais pobres. Não entende tipo, uma vida de santificação. Sim, sim. Exatamente. Só da CCB. Eles não ajudam os mais pobres que não estão na CCB. Então você tem que fazer parte ali do grupinho ali para poder ter acesso à ajuda ali. Mais algum ponto?
Wesley. Da mulher, né? Ah, é. Uhum. Sim, sim. Eu conheci trabalhei com uma menina que ela tinha engravidado do namorado, a família dela toda era da CCB, e aí, como ela já tinha sido batizada, ela não podia mais frequentar a igreja. Então ela depois casou com o namorado e tal, criou o filho dela, estava criando o filho dela, só que ela falou, não posso mais para a igreja, porque aconteceu isso e acabou para mim. Sim, sim. Qual que é o banco? Ó, o Sandro tá ali, ó, no banco da misericórdia. É o Wesley, Wesley. Ela discrimina as pessoas. Por exemplo, se você, essa parte de que se entrar uma pessoa maltrapilha, já me falaram que eles não dão a atenção para ele congregar. Uhum. Segundo, se você ouvir de uma moça, estava com problema lá de saúde na família e ela não conseguiu sair de casa nos trajes que as mulheres devem andar. E ela colocou uma calça. Bom, duas coisas aí. Sim, sim, já. Se é 100%, não tem que ter calça. Mas Sim, sim, sim. saiu de calça e uma irmã da congregação a viu e já deu aquela Já rejeita. Uhum. sabendo qual era o problema já. E isso vai afastando as pessoas da igreja. As pessoas vão ficando magoadas, sentidas, seja qual for a interpretação. Sim. Mas é uma igreja ela segrega assim. Sim, sim. Tanto que quando o Senhor me alcançou, Sim, sim. tinha um amigo que a gente na Ford caminhava na hora do almoço, esse é comum, né? Fala que é comum. Isso, chama de comum. Isso. E aí eu fui contar para ele porque eu não tinha entendimento de que todos eram os irmãos, né? Todos cristãos eram todos cristãos. Sim, sim. E aí quando eu falei para ele que eu era da Batista, ele falou assim, olha, tem uma novidade para te contar, 2 anos sem vê-lo. Uhum. Puxa vida, olha, agora eu sou batista, sou crente, ele fez assim. Olha, eu não queria te falar nada não, mas deu aquele sabonete mesmo. Sim. É uma forma menos agressiva, né? Uhum. Ela é disfarçada aqui, viu, pessoal? Ah. Sônia. É pra, é para que você possa entrar lá, mas a pessoa que tem o próprio véu dela ali, ela tem uma adoração com aquilo, né? Tipo, tem um significado muito maior do que só, né, entrar ali e participar. Então, sim. Nossa. Nossa. Sim, sim. Sim. Vixe. Pra justamente eu tive algumas dificuldades porque eu comecei a namorar com a Paola, ela era da congregação, né? Então Sim, sim. alguns debates. Sim. Um líder lá ele disse que não ficava nem pelado na frente do véu quando ele ia tomar banho. Nossa. Se tivesse assim, pra você Pra você periga. ele achava que evitava falar alguma coisa assim. Sim, sim. Não, eu conheci caras que dormiam de terno mesmo. Tipo, terno era importante. Já tá pronto.
Mais algum? Vamos encerrar? Ah? Wesley. Ainda bem que ele veio. Geralmente, em cidades grandes, existe uma diferença de cidades pequenas. Cidades pequenas são muito mais legalistas. Em São Paulo, por exemplo, existe um grupo muito grande que é um grupo nominal apenas. Ele está lá, ele acha que ele foi caçado, ele vai no culto, ele está salvo, mas ele vive a vida dele como uma pessoa que o mundo vive. E também é mais fácil você escolher em cidades grandes. Mas, em geral, isso vai escolher um grupo com o tempo. No passado era muito ruim, era muito pesado. Você não podia praticamente fazer esporte. Justamente porque praticar esporte você tem que tomar uma bermuda, sorte. Né? Mas hoje em dia isso já tem mudado. Até mesmo no passado eles faziam, por exemplo, as meninas não podiam usar a calça do uniforme da escola, porque saia. Né? Os meninos tinham que praticar educação física de calça na escola. Isso também hoje em dia já não é mais assim, isso não é mais muito forçado. Né? Mas é muito realmente de cada, né, cada um vai ter sua visão ali. Cada religião, por exemplo, muitas das coisas que foram faladas aqui, alguém da CCB pode falar, não, mas aqui não é assim. Sim. Então, por isso que foi difícil até realmente construir o estudo, porque como cada lugar tem uma revelação nova, tem uma visão diferente, então como é que você categoriza, né? Então, tentei pegar os que são mais... Não tem. Então, é difícil, né? Você pega outras... Tem outras seitas que são mais organizadas. Essa você tem que estar lá dentro, né? Alguém que veio de lá para você conseguir enxergar. Irmãos... Ah, quer fazer mesmo? Pode falar. Quando estava falando sobre essa questão do pecado sexual, sobre o pecado imperdoável, eu lembrei de um estudo de história da igreja do Juliano Reis. Ele tem no YouTube, é muito bom de ver. E ele conta que chegou uma época, sei lá pro século 200, do ano 200, 300, que eles ficavam discutindo sobre quais eram os pecados imperdoáveis. Sim. E parece que o maior erro da história da igreja, e quando a gente olha para todas essas heresias e seitas, é o abandono das escrituras, né? Sim. A gente vê que todo grupo que abandona a escritura começa a fazer uma filosofia própria sobre aquilo que é o certo e o errado e como Sim. a gente agrada a Deus. E aí eu estava lendo também sobre um grupo de estilita, que era um grupo de cristãos ascetas, que eles ficavam em cima de uma pedra, e a ideia deles era viver em cima de uma pedra, e eles eram conhecidos como sábios. Tipo, na história da igreja, teve várias bizarrices pelo simples fato do abandono das escrituras, né? E parece que sempre que a gente quer chegar a Deus por aquilo que a gente acha melhor, a gente está sempre se afastando dele. Sim. Pelo fato dessa igreja não ter um zelo pelas escrituras, priorizar a ideia particular de cada pessoa, não tem nenhuma ortodoxia própria. Sim. Cada um crê de um jeito, né? E pode ser, tipo assim, eu creio que tem pessoas que estão lá dentro que têm o coração, né, transformado, estão aprendendo, estão sendo instruídos, e uma hora ou outra vai se chocar com essas coisas, vai questionar, e aí o que vai suprimir vai ser a política da igreja, né? A direção vai acabar afastando essa pessoa. Mas eu creio que, tipo, mesmo até dessa forma, Deus salva pessoas lá dentro. Mas também o que impressiona é que tipo, a pessoa vai viver a vida inteira buscando revelação. Sim. Um conhecimento oculto Sim. para conduzir a vida dela ao invés de ir para a escritura. Sim. Você pega até essas igrejas de esquina, né? Tipo, que realmente não tá ligado a ninguém. É muito disso, né? Tipo, tá baseado muito nas revelações e ficar esperando. É quase um tarô, né? Você abre a Bíblia, o que Deus vai me falar hoje, né? Tipo, é um oráculo, exatamente. Não é, tipo, o que Deus revelou na sua palavra, que Ele requer de todo homem, o que a gente vê nas confissões, né? Então, é complicado. Irmãos, estamos encerrados. Se a gente quiser continuar conversando, vamos comer. E é isso. Eu escutei uma voz, não sei o que, lá.
sempre assim, sempre começa assim. E Paulo alertou, né? Sabe o que acontece? Assim, uma coisa tem que tomar muito cuidado. A gente está aprendendo. Ele falou, você escutar uma voz dizendo, olha, isso aqui não leia a Bíblia, eu já aprendi até agora que eu tenho que ler a Bíblia, por que tem